Hello, hello! 1h13. Atrasei o almoço de vocês. Você que está assistindo. Olha meu dedo aqui, ó. Atrasei o seu almoço, desculpa. Desculpa. Porque eu tava almoçando, tava vendo jogos, tal, de manhã. Tranquilidade, né? Não é uma hora que vai fazer tanta diferença. Eu sei que muita gente gosta de almoçar assistindo esses vídeos. Tá, mas tudo bem, você janta hoje, você almoça amanhã, tá tudo bem. Vamos lá, 7 coisas que você precisa saber. Hoje ainda tem um vídeo sobre os Ravens para os membros que estão vivos. Acorda, menina! Como diria Ana Maria, minha colega de Globo. Estão vivos, hein? Nosso Corvão. Cuidado, hein? Se você achou que Baltimore ia pro buraco, nessa FC Norte aí, eu vou falar mais sobre isso hoje, rapidinho, porque eu vou falar mal dos Bears, obviamente, mas olho nos Ravens. E teve sobre os Ravens e tem o fato ou fake. Fato ou fake, exagero ou fato, eu ainda não sei que nome que eu vou usar. Acho que eu vou voltar a usar exagero ou fato. Primeiro porque as pessoas se conhecem melhor. Segundo que fake parece que não tem como acontecer. E eu acho que exagero é uma palavra que resume melhor. E eu acho que eu vou manter o nome desse quadro também, porque lá atrás, quando a gente desenhou ESPN League, quando era The Books on the Table, eu com o Marquinhos, com a Gabi, com a produção, a gente desenhou o formato de ESPN League, os quadros. Esse é um quadro muito antigo em revistas americanas, a Time faz esse quadro há muito tempo, Fact or Fiction. E aí eu pensei nesse nome, exagero ou fato. Então eu acho que eu vou manter esse nome até como uma homenagem aos meus 11 anos de ESPN e como uma ligação. Eu não quero apagar o meu passado de forma alguma. Eu sou muito honrado pelos anos que eu passei na ESPN. Vocês nunca vão me ver cuspindo no prato que eu comi. É claro que houve coisas que eu gostaria que tivessem sido diferentes, houve coisas que eu sou muito grato, mas eu tenho, acima de tudo, gratidão, porque se você está me assistindo hoje, é porque a ESPN lá atrás me deu uma chance. Né? Senão, seria tudo muito mais difícil. Então, por conta disso, acho que eu vou voltar a chamar de exagero facto, como homenagem aos meus anos lá. Vamos lá. Esses são os 7 coisas que você precisa saber. Vamos começar com... Na Olimpíada de 96, o Galvão estava no Prime, né? Que eu chamo dessa época... Eu chamo de Prime Galvão. O Prime Galvão vai de final da Libertadores de 92, que ele não tá na Globo, ele tá na Rede OM, que vira depois CNT e tal, um projeto que acabou não dando certo, e eles têm os direitos da Libertadores daquele ano, o São Paulo é campeão. Vai da Libertadores de 92, na minha visão. Não que ele fosse um narrador ruim antes, muito pelo contrário, tá? Porque tem o título do Senna em 88, que é uma corrida que quando eu tô com ansiedade eu assisto. Se você tem ansiedade, você gosta de Fórmula 1, você tem que assistir essa corrida, que é o GP do Japão de 88, que é o título do Senna. Ele larga mal, tem problema no carro e tal, e aí ele vai passando carro a carro até passar o Prost na reta e ser campeão do mundo. Quando eu tô ansioso eu vejo isso, porque puta, cara, o Senna é muito foda, cara. Ele não baixava a cabeça e falava assim, ó, tá bom, tô ferrado, mas... Puta, é muito incrível, assim, me dá uma admiração, assim, vontade de chorar, só de lembrar. Esse é meu remédio pra ansiedade. Assisti uma vez só, Cristiano. Eu assisti em meio a toda essa novela de contrato, de direito de transmissão, eu assisti isso. E aí, onde eu tava, meu Brasil, me perdi aqui. Ah, sim, Prime Galvão. Eu não sei porque eu tava chegando... Ah, sim. Olimpíada de 96. Ai, meu Deus do céu, tomei muito café hoje. Olimpíada de 96. O Brasil é eliminado para a Nigéria. E aí que nasce uma expressão maravilhosa do Galva, que é o ele é perigoso! Eu acho que é o Canu que ele fala isso da seleção da Nigéria. Eu acho que é. Aliás, aquela seleção brasileira da Olimpíada de 96 de Atlanta é bizarra, né? Assim, é a base da Copa de 98. É muita gente boa naquele time. E aí eu coloquei aqui, por que eu dei essa volta do cacete? Falei do Galva e tal. Porque eu coloquei que os Packers são perigosos. O Green Bay Packers é um time perigoso e eu acho que está passando um pouco abaixo do radar, porque nas últimas semanas Green Bay não esteve no horário nobre. E aí pegou uns times mais ou menos, né? Arizona, Cleveland e perdeu para os Browns. Mas se você excluir o jogo contra Cleveland, que o ataque foi muito mal, o Green Bay está com 30 pontos por jogo. Se você excluir o empate contra Dallas, que eles tomaram 40 pontos, os Packers estão tomando menos de 20 pontos por jogo. O Green Bay Packers é, sim, um candidato ao título. A gente começa por aí. O Jordan Love está no seu 3º ano como titular, está na sua melhor temporada, com certeza absoluta, está cuidando muito bem da bola, está tomando boas decisões. É verdade que o ataque dos Packers é um tanto quanto conservador, é o 3º time que mais corre com a bola na NFL, aliás? Sim. É verdade também que o corpo de recebedores deixa um pouco a desejar? Também.
mas não quer dizer que seja um corpo de recebedores no todo ruim. Ano passado sofreu muito com drops, mas a presença do Christian Watson de maneira vertical ajuda muito, eu acho que isso estava faltando e explica em certa medida o conservadorismo. O Tucker Kraft, daqui a pouco eu falo sobre ele, é um tight end que precisa ser mais mencionado, porque é um bom jogador e eu vejo sendo pouco falado. O Romeo Doubs, em rotas mais curtas, é um bom alvo também. E o Josh Jacobs, na red zone, é uma legítima arma, um dos corredores mais físicos da liga. E saudável, a linha ofensiva dos Packers é muito boa. Tem que ver como está o estado do Zach Tom, né? Ele sofreu um pisão no pé ontem, está lutando contra lesões essa temporada, mas é um bom right tackle. E meio a tudo isso, os Packers são um time perigoso. E os Packers são candidatos ao título. Mas eu não torço para os Bears? Eu tô vendo alguns comportamentos, e eu não tô falando isso porque alguém me acusou disso ontem, pelo contrário, tá? Eu acho que a maior parte das pessoas já sacou isso. Mas como a gente está tendo uma expansão cada vez maior do público aqui no Brasil, eu tô vendo alguns comportamentos vindo do futebol, da maneira que o brasileiro vê o futebol, brasileiro médio, tá? Não todos, pra NFL. E eu sei que tem muito jornalista no futebol que não consegue separar as coisas. Ele não consegue ter personalidade jurídica e ser pessoa física, CPF, CNPJ. Eu tenho nojo disso. E eu faço questão de dizer que eu torço para os Bears, até como um compliance de vocês me cobrarem se eventualmente eu passar do ponto. E eu não acho que eu passo do ponto. Em nenhum momento eu acho que eu passei do ponto em relação a isso. Em relação a não respeitar os rivais de Chicago. Vocês nunca vão me ver usando nenhum item de Minnesota, Detroit ou Green Bay. Desculpa, isso não vai acontecer. Mas, no ano passado, por exemplo, eu bati muito na tecla que os Lions eram um time muito machucado, etc. Os dois Lions ficou meio pistola comigo, já inventou a teoria da conspiração, que o curso torce os Bears, a gente viu o que aconteceu. Ao mesmo tempo, neste ano, hoje, o meu palpite para ir para o Super Bowl é o Detroit Lions, com uma menção muito honrosa para os Packers, tá? Na Conferência Nacional. Então, deixando muito claro isso. Eu sei separar as coisas. E eu tenho nojo de quem não separa. E, infelizmente, no futebol a gente sabe que isso acontece. Mas, deixando muito claro, eu não estou falando ninguém, em relação a ninguém no futebol americano, porque, graças a Deus, pelo menos os comunicadores que eu tenho convívio e tudo mais, eu não vejo isso acontecer na NFL. Em relação a algum comunicador, narrador, comentarista, criador de conteúdo, torcer para um time e não conseguir separar as coisas. Eu, pelo menos, nunca vi. Tá? Então, é importante pontuar isso. E também é importante pontuar que o Tucker Kraft está jogando muito futebol americano. Ele lidera os Packers em touchdown, uma legítima arma em jardas após a recepção. É raro um tight end ser tão, entre aspas, móvel, não questão de mobilidade, que eu digo de em campo aberto é uma arma. E ontem a gente viu isso. Eu até cantei, né? Quando eu vi ele em motion, eu fiz uma coisa que eu não gosto de fazer, que é falar por cima do narrador. Porque pra mim, o snap é do narrador e o comentarista analisa o replay. Eu não gosto de falar por cima. Eu acho que fica um negócio muito na cabeça de quem tá em casa, tal. Eu acho falta de respeito até. Todos os narradores que eu trabalhei sempre fiz questão de não interromper, tal. Me sinto mal. E assim que eu lido com o meu dia a dia. Eu também evito interromper as pessoas. Para quem assistiu as entrevistas no Além das Linhas, vocês viram que eu deixo a pessoa falar, tal. Raramente eu interrompo. E aí eu interrompi o EV porque eu me senti na necessidade, né? Ali fazia sentido. Tucker Kraft em motion, eu falei, ó, olha o Tucker Kraft que a bola pode ir para ele. É a primeira coisa que eu pensei. Porque o Tucker Kraft na red zone é uma legítima arma. E os Packers estão melhores na red zone nos 2 últimos anos pelo Josh Jacobs, que teve touchdown ontem de novo, 7 jogos com ele, se não me engano, com touchdown corrido, e pelo Tucker Kraft. Então, para além dos recebedores, que nenhum chama muito a atenção, os Packers têm outras armas. Para completar a análise do Sunday Night, e eu vou fazer o NFL Sem Stats do Sunday Night para os membros também, que é um quadro que eu analiso os jogos sem usar nenhuma estatística, eu estou um pouco preocupado com Pittsburgh. Porque a secundária dos Steelers, se não houver pressão ao quarterback, vai dar ruim. E nos 2 últimos jogos, contra o Joe Flacco, contra o Jordan Love, contra os Bengals e contra os Packers, não teve pressão. Porque eles se livraram muito rápido da bola. Não era a tendência do Jordan Love, inclusive, nessa temporada, eu até ressaltei isso na transmissão. Mas o Jordan Love ontem, principalmente o Joe Flacco na última quinta-feira, se livrando muito rápido da bola e não teve pressão. Na casa dos 25, 20% em média nos 2 últimos jogos. Em meio a isso, a secundária foi exposta. Tomou 328 jardas o Pittsburgh Steelers contra os Bengals do Flacco e 360 contra o Jordan Love. Os Steelers nos 2 últimos jogos, 688 jardas e 6 touchdowns tomaram passados. E aí, vamos abrir o calendário dos Steelers aqui. Porque eu falei ontem na transmissão e me senti mal depois de falar isso. Mas não é nenhum absurdo, tá? O que eu falei. Vamos lá, pitch. Os Steelers
Pitch a cantora, né? Pitch tá meio pra lá essa câmera, agora sim. Os Steelers pegam os Colts semana que vem, e eu acho que os Colts vão vencer. Jogo em casa, no Acrisure, mas mesmo assim. Depois os Chargers, depois os Bengals, depois os Bears, depois os Bills. Então vamos fazer uma conta aqui. Eles estão 4-3. São 2 derrotas seguidas. Eu acho que eles perdem pros Colts, eles perdem pros Chargers. Tem que a linha ofensiva dos Chargers, mas o Joe Alto vai estar mais saudável. Vencem os Bengals. E aí, então, os 3 próximos jogos, eles vão ter 5-5 de campanha. Mas existe um cenário que eles possam perder para os Bengals. E se eles perderem para os Colts e para os Chargers, eles acabaram de perder para os Bengals, né? Se eles perderem para os Colts e para os Chargers, eles ficam com campanha negativa. Vão ser 4 derrotas seguidas. Não é nenhum absurdo imaginar isso. Absolutamente nenhum absurdo. Então, assim, eu estou preocupado com esse time. Se não pressionar o quarterback adversário, a secundária vai ser exposta. O Joey Porter Jr. não está jogando bem. O Jalen Ramsey claramente não é o mesmo jogador. Então está preocupante. Ó, o que eu não estou mais tão preocupado é o nosso Sean Payton. Solta os cachorros, Sean Payton! Acorda, menina! Vou passar embaixo da mesa aqui, querida Maria. Finalmente soltou um pouco mais o ataque, né? Tudo bem, foi contra a defesa medonha do Dallas Cowboys. É a pior defesa da NFL no chão, a defesa dos Cowboys. Mas, ó, o Bo Nix, para mais de 15 jardas, 4 de 7, 3 touchdowns e uma interceptação. Foram chamados só 2 screen no jogo. Só 2. Fiz questão de contar 2. O jogo inteiro. Pô, finalmente, né? Lembrando, Denver entra nesse jogo com 15% de screen, com 4, 5, às vezes até 6 screens no jogo. É muita coisa, é muito óbvio. Então, abriu um pouco mais o ataque, permitiu que o Bo Nix soltasse mais o braço em profundidade. Gostei de ver esse ataque de Denver, me deu uma empolgação maior. O amigo meu torce para os Broncos já meteu um rumo a Tóquio no WhatsApp para mim ontem. Então, bom ver aí o ataque de Denver um pouquinho mais aberto. Quarta coisa que você precisa saber é que os Bears são who we thought they were, né? Como diria o Dennis Green aí depois da derrota no Monday Night Football de 2006 contra os Cardinals. É isso aí, eu falei ao longo da semana passada, para mim o Caleb Williams está sendo uma decepção neste ano. Não acho que seja um quarterback ruim, mas eu esperava que tivesse um pouco mais avançado o processamento pós-snap dele. A impressão que me passa é que ainda ele não entendeu que ele não está no college football e que as janelas são menores e que as pirotecnias não vão dar certo toda hora. Às vezes elas dão certo, né, mas... não sei, cara, não é legal ver o Caleb Williams jogar. E não digo de legal de entretenimento, mas não tá da hora. Não tá quarterback de NFL. Não tá... não sei, cara, tá muito quintal, muito backyard football, muito NFL Street. Tem que ser um pouco mais cerebral, um pouco mais jogar no esquema, um pouco mais no script, soltar a bola um pouco mais rápido. Puta, não tá legal, eu tô começando a ficar preocupado. O Caleb não tem 2 temporadas, né? Vale lembrar isso, mas quando a gente compara o Bo Nix, até o Bo Nix, mas o Bo Nix, o Drake May, a evolução que o Drake May teve neste ano, o Jalen Daniels no ano passado, e como eu já disse, tem jogadores que demoram um pouco mais para evoluir, mas começa a coçar a cabeça. A interceptação que ele teve no campo de defesa, no final do jogo, basicamente aquilo lá matou o jogo, tá? Porque aí os Ravens na sequência anotaram um touchdown, basicamente matou o jogo, fora de casa. Foi uma interceptação tão burra. A marcação tava boa, forçou o passe. Ai, cara, sei lá, enfim. Sobre os Ravens, eu tô desgostoso, a palavra é essa, desgostoso. Sobre os Ravens, vocês conseguem ver na minha cara, né? Enfim. Sobre os Ravens, vale lembrar que essa defesa está bem mais saudável do que esteve nos últimos jogos. O Lamar não jogou, deve voltar essa quinta-feira contra os Dolphins, mas o Van Noy está jogando, Kyle Hamilton está jogando, o Roquan Smith jogou, Nate Wiggins faz grande temporada, o Marlon Humphrey jogou. Olha em Baltimore, mas eu falo mais sobre para os membros. Quinta coisa que você precisa saber é que os Bills, sim, são favoritos da Conferência Americana, mesmo não estando liderando a divisão. O jogo terrestre está voando com James Cook. Mas o Ed Oliver rompeu o peitoral. Isso deve doer. Porque assim, quando um atleta rompe um músculo menor, bíceps, tríceps, panturrilha, deve doer pra cacete. Peitoral, o negócio é grande. Deve doer demais, demais. E sem o Ed Oliver, essa defesa pode voltar a sofrer contra o jogo terrestre. Não foi tão problemático ontem, até porque os Bills deslancharam no placar, e aí Carolina não pôde correr tanto com a bola como gostaria no segundo tempo. Mas isso pode ser um tremendo problema nos playoffs. Ou se pode. Vamos pensar hoje nos times que estão indo na pós-temporada que podem estar no caminho do Buffalo Bills?
Vamos lá aqui, conferência. Indianapolis tem o Jonathan Taylor. Começa por aí. Denver, no jogo terrestre, começando a mostrar mais serviço, né? Nesse último jogo, tudo bem que a defesa de Dallas é patética, né, contra o jogo terrestre, mas mesmo assim. Os Chargers, o Marlon Hampton deve estar de volta nos playoffs. O Jacksonville Jaguars tem um bom play caller no jogo terrestre, o Liam Cohen, e o Travis Etienne no início da temporada estava bem. Não é um jogo terrestre que me assusta, mas mesmo assim. Então, assim, existem as alternativas. Ah, e Baltimore pode chegar nos playoffs, tá? Não vamos descartar Baltimore, não. E tem o Derrick Henry. Então, isso pode ser um tremendo problema na pós-temporada, tá? Os Bills, beleza, ganharam. E uma outra coisa importante, teve até uma pergunta no Exagero ou Fato que eu vou responder sobre. Vocês já viram as vitórias do Buffalo Bills na temporada? Os Bills venceram os Ravens e estavam atrás 40-25 em casa. E os Ravens, nesse momento, têm só 2 vitórias, lembrando. Venceram os Jets, os Dolphins, os Saints e os Panthers. Neste momento, tirando... os Ravens ainda assim, né? Porque são uma campanha negativa. Todas as vitórias do Buffalo Bills foram contra times de campanha negativa. Ah, mas o calendário é assim. Concordo, o calendário dos Bills é tranquilo. Agora, a medida de força vai vir nas próximas semanas. Por quê? Buffalo pega os Chiefs na semana 9, jogo à tarde às 6h25. Muda o horário, tá? Fica 1 hora a mais. Pegam os Bucks na semana 11. Depois os Steelers na semana 13. E tem esse jogo contra a defesa de Houston que eu acho que é válido também na semana 12, que é prime time. Os Patriots na semana 15 fora de casa. E lembrando, eles perderam para os Patriots em casa. E os Eagles na semana 17. Aí que vem os termômetros de Buffalo. E aí eu fico na dúvida. Eles estão batendo feijoada toda semana, eles estão no salto alto, eles estão de boa, tipo, calendário tranquilo, vão ganhar divisão, tá tudo bem. Ou esse time é menos forte que a gente esperava? Fica essa dúvida. Sexta coisa que você precisa saber é que os 49ers têm problemas na defesa sem o Nick Bosa e sem o Fred Warner. Isso é evidente. Quando eu dei o palpite na semana passada, o torcedor de São Francisco ficou pistola, veio falar besteira no chat, aí, palpite é contra os 49ers. Gente, nada contra São Francisco. Eu tenho literalmente um técnico, caiu a cadeira, o técnico e o maior quarterback da história do time do meu lado aqui, velho. Porra, eu amo o Kyle Shanahan. Mas a questão é que... Até caiu aqui minha canetinha do negócio. A questão é que eles não pressionam ninguém. Qual que é a fraqueza dos Texans? É linha ofensiva. Se os caras não pressionam o quarterback, Houston tem uma chance de ganhar esse jogo em casa. Até porque a defesa do Houston Texans é bastante subestimada. Eu venho falando isso, faz tempo. Essa defesa é boa. Dito e feito. O São Francisco não teve muita alternativa nesse jogo e o CJ Stroud foi muito pouco pressionado. Stroud fez um jogo sólido, né? Mais de 300 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. A interceptação foi bem feia, né? Foi um overthrow pro Noel. E aí caiu no colo do Lenoir, que não estava nem marcando ali, estava mais pra frente, acabou caindo no colo dele. Agora, basicamente não foi pressionado o CJ Stroud nesse jogo. Problema isso aí de São Francisco, hein? Deixa eu abrir o calendário dos 49ers, que delícia, né? Agora a gente começa a abrir mais calendário e tal, chegando na metade da temporada. Pega os Giants semana que vem, tá tudo bem. Aliás, que lesão triste do Scatterbull, né? Esse jogo entre Eagles e Giants teve algumas polêmicas de arbitragem também e tal, mas enfim, acho que é uma vitória merecida dos Eagles no geral. Grande jogo do Saquon Barkley, o A.J. Brown não jogou, Devonta Smith aparecendo bem, Jalen Hurts vai estar nos vencedores amanhã. Depois pegam os Rams em casa, jogo duro, aí depois Arizona, Carolina. O calendário de São Francisco é show de bola, hein? Arizona, Carolina, Cleveland e Tennessee. Ainda tem uma folga na semana 14 no meio. O São Francisco vai acabar indo para os playoffs, mas não é um time que eu consigo ver muito longe nos playoffs, não. Com a defesa do jeito que está. Muito bem treinado. Talvez seja... Aliás, mais uma coisa que você precisa saber. Esse é o melhor trabalho do Kyle Shanahan, tá? Considerando todas as adversidades. Claro que tem muito crédito do Robert Saleh nessa equação, mas é o melhor trabalho do Kyle Shanahan, com certeza absoluta. Vamos ver se o Ayuk e o Brock Purdy voltam em breve. E por fim, a sétima coisa que você precisa saber é que foi mais um baile, mais um jogaço do Drake May em profundidade. 6 de 8 para mais de 15 jardas. É impressionante. O que esse menino joga futebol americano passando a bola em profundidade, cara, é lindo de ver. É um tesão de ver o Drake May jogar, cara. Que loucura, como o jogo tá passando mais lento, né? E num bom sentido, a defesa tá mais lenta, ele tá conseguindo antever as coisas, a antecipação muito bem. Quarterback totalmente diferente hoje do que ele era em North Carolina, que trabalhava bem em profundidade, mas mais no perímetro, tá atacando o meio do campo, assertivo. Pô, tá foda de ver o Drake May, que legal, cara, porque, assim, a torcida dos Patriots passou aí por momentos bem complicados, né? E por isso que a gente fala que o quarterback, quando você vai gastar uma escolha de primeira rodada no quarterback, é importante que você escolha um cara com um teto um pouco maior, porque senão de nada adianta. O Mac Jones foi pro Pro Bowl. Honestamente, dane-se, eu tenho vontade de sair na porrada com quem fala isso. Pelo amor de Deus, o Mac Jones foi pro Pro Bowl. Esse devia ser da cadeia esse argumento. Vamos
mandar para algum deputado aqui no Brasil para fazer um projeto de lei de dar prisão para quem elogia o Mac Jones. É um elogio muito mais válido para o Mac Jones, é o que ele está fazendo neste ano, do que esse argumento Mac Jones pro bobo. Ai, Jesus. Foi pro bobo porque um monte de gente desistiu do jogo. Enfim, no geral, uma temporada ok do Mac Jones, mas também nada demais, né? Também acho que estão exagerando um pouco em relação a isso. E é isso. Claro, às vezes não dá certo, às vezes o quarterback não evolui, né? Um quarterback com um teto mais alto, isso aconteceu com o Anthony Richardson, por exemplo, isso demorou para acontecer com o Josh Allen e eventualmente aconteceu, está acontecendo no segundo ano com o Drake May, vamos ver o que vai acontecer com o Caleb Williams, mas é por isso que o teto na posição de quarterback, que é onde o jogador pode chegar, é muito importante. E o Drake May tinha um teto alto, todo mundo sabia disso. E por isso New England foi bem, inclusive, escolhendo o Drake May. É uma coisa que eu falei na época também, né? Que bom ver essa evolução, tá bem divertido ver o Drake May jogar, sobretudo em profundidade. Brasil, amanhã a gente volta. Bom, Brasil e outros países que falam português também, né? Obviamente Portugal, Angola, sei que tem audiência, Moçambique fala português também, né? Tem audiência, eu já vi o Analytics de vários países ao redor do mundo. Muita gente que mora nos Estados Unidos, acompanha a NFL e assiste o nosso canal também. Eu sei disso porque deduz na fonte. O YouTube já manda para o IRS, tá? A porcentagem, 30% eu acho do faturamento de ads, de você que está me vendo nos Estados Unidos, já vai direto para o IRS. Estou contribuindo com a Receita Federal Americana, hein? Olha só, graças a você que está nos Estados Unidos me assistindo. Muito obrigado. É isso. Um beijo carinhoso, fizemos sobre o Será que Podíamos. Tem Exagerofato e tem um vídeo sobre os Ravens para os membros ainda nesta tarde, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até a próxima.